Às vezes eu me cortava, outras vezes eu ia pedir, né, pra ir no banheiro, ia chorar, e às vezes eu ligava pra minha mãe falando que eu tava passando mal porque eu tava muito triste, e chegando em casa eu chorava, né, porque eu ficava muito sozinha. O depoimento é de uma criança de 12 anos, vítima de bullying na escola em Brasília. Ela tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. As notas baixas e o corpo magro viraram motivo de piada na sala de aula. Os episódios se tornaram mais frequentes e ela chegou a pensar em tirar a própria vida, mas foi impedida pela irmã mais velha. A menina conta que, no momento de desespero, enviou um vídeo para uma amiga, que, ao invés de acolher e evitar a tragédia, compartilhou o arquivo em um grupo de troca de mensagens da turma. Aí juntaram mães pra me tirar da escola. Aí eu chegava na escola, ninguém queria falar comigo, me deixavam sozinha. Aí chamaram minha mãe na escola, explicando a história, falando que eu era uma doida. A mãe da menina não percebeu a gravidade da situação, nem imaginava que havia grupos de troca de mensagens onde eram feitas ofensas contra a filha. O que eles falavam nos grupos? Ridicularizando ela, que ela era depressiva, que ela não tirava notas legais. Essas coisas assim feias. As outras mães já sabiam, porque o que estava acontecendo dentro da escola, dela estar chorosa, dela se pedir para sair de sala para ir chorar. Eles sabiam e eu não. É difícil eu, como mãe, não ter visto isso, mas eu realmente não vi, tá? Passou despercebido essa situação. Nos colégios a gente percebe aquelas brincadeiras, não é? Principalmente usando aquele perfil secundário, não é? E isso a gente bate muito nas palestras que são feitas nos colégios, não é? Dizendo que o bullying é crime, não é? Você não pode caçoar das outras pessoas, e a gente percebe que nesse perfil secundário é muito comum, não é? Essa prática por parte de alguns jovens, nem todos, não é? Para a mãe, a escola foi negligente, por isso registrou ocorrência na delegacia. O caso segue em segredo de justiça. A menina mudou de escola e a vida melhorou. Agora tá ótimo, tô cheia de amigas, faço esporte, tô feliz lá. Para a mãe, ficou a lição. Hoje em dia eu falo para os pais, olhe sempre as redes sociais dos seus filhos. Ali é uma arma que vocês têm dentro de casa, na mão dos filhos de vocês, que pode vir matar alguém. A lei anti-bullying, ela prevê, ela determina que as escolas elas tenham programas de educação, de fomento à discussão, para evitar que determinadas interferências, né, na criança, no adolescente, aconteçam, por exemplo, no âmbito escolar também. Nos últimos tempos, nós temos visto várias manifestações, várias preocupações relacionadas ao bullying dentro da escola. Cada vez mais cedo, crianças e adolescentes estão conectados no mundo virtual e a internet faz parte da rotina da maioria, mas essa exposição pode ser perigosa. A educação para a segurança digital é ter controle do conteúdo que os mais jovens acessam, orientar, conversar, monitorar. A internet é um ambiente que muitas vezes os pais não possuem conhecimento para fazer as configurações devidas e fazer as restrições necessárias, né? Então, muitas vezes, crianças utilizam os celulares dos pais, dos avós, e aí eles não estão configurados adequadamente para que eles possam ter acesso respectivo às programações, sites e vídeos relativos à própria idade. É uma forma de protegê-los. A gente percebe que alguns jovens, eles querem mostrar tudo o que fazem, o dia a dia, onde foram, onde viajaram, onde comeram, onde jantaram, uma exposição do interior da casa dele. E isso não é bom, porque infelizmente a gente tem pessoas observando as redes sociais para identificar vítimas de crime de patrimônio, um roubo, um furto, um sequestro, não é? Uma extorsão.
Recentemente, houve uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir o Marco Civil da Internet. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre os discursos de ódio nas redes sociais que afetam crianças e adolescentes. Quantos homicídios estão sendo perpetrados em escolas? A liberdade de expressão não está em risco quando se regula. Ao contrário, defender a liberdade de expressão é regulá-la, porque diz respeito ao desenho e ao conteúdo do direito. Voltamos a conversar com um advogado especialista em direito digital. Ele explica que o Marco Civil da Internet garante a privacidade e proteção de dados pessoais, mas é apenas uma dentre várias outras leis que garantem direitos. O Brasil, ele não possui uma legislação única relacionada aos nossos direitos na internet. De fato, nós estamos discutindo ainda diversos direitos e deveres relacionados ao nosso uso, a responsabilidade dos provedores, responsabilidade das empresas, porém já possuímos várias leis que são extremamente importantes e direcionam como que nós podemos utilizar a internet e mais ainda, como que os nossos direitos virtuais, os nossos dados pessoais, a nossa honra, a nossa imagem pode ser protegida. A exposição de crianças e adolescentes na internet aumenta os crimes cibernéticos. O cyberbullying, por exemplo, é o bullying feito de forma virtual, seja nas redes sociais ou sites. No Brasil, não há uma legislação específica que trate dessa prática, mas ela pode ser configurada como crime contra a honra. É quando ocorre calúnia, difamação e injúria. Em casos assim, a pena pode chegar a 4 anos de reclusão. Já a pedofilia é a relação sexual ou ato libidinoso praticado por adulto com crianças ou adolescentes menores de 14 anos. Essa conduta é considerada pela Organização Mundial da Saúde como transtorno mental, que pode chegar à justiça, como crimes de pornografia infantil, abuso sexual ou estupro, por exemplo. Nesse caso, a pena pode chegar a 15 anos de prisão. Um levantamento da SaferNet, ONG que atua na defesa dos direitos humanos no mundo virtual, revela que denúncias relacionadas ao armazenamento, divulgação e produção de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet cresceram quase 10% entre 2021 e 2022. Foram quase 112 mil registros. A investigação cibernética ela funciona buscando sempre o endereço IP, não é? E verificando se esse endereço IP é brasileiro ou estrangeiro. O fato de ser estrangeiro não impede a investigação. Lógico, vai dar mais trabalho, mas a gente já tem resultados aqui muito bons, não é? De cooperação com vários países. E agora que o Brasil é signatário da Convenção de Budapeste, não é? Vai ficar mais fácil ainda para a gente conseguir essas informações nos outros países. Os pais devem educar e monitorar os filhos na internet. A polícia investiga os crimes virtuais e as escolas também ajudam nessa empreitada com campanhas de conscientização. Em alguns casos, é na sala de aula que se observa o comportamento diferente do aluno. Foi o que aconteceu com uma professora da Rede Pública de Ensino de São Paulo. Eu consegui observar ao longo das aulas que ela dormia muito, né? E estava sempre com muitas olheiras ao redor do rosto quando acordava. Ela dormia nos intervalos, dormia nas aulas, e aí isso começou a me incomodar, essa questão desse sono. A aluna, de 11 anos, relatou sentir muito sono porque passava a madrugada na internet. Para a surpresa da professora, revelou ainda que o conteúdo era pornográfico. Eu perguntei para ela quais eram esses sites em que ela acessava e ficava assistindo a noite inteira. E aí eu peguei e falei para ela, escreve num papel para mim. E aí eu fui acessar para ver se realmente era aquilo. E aí realmente era, a gente foi procurar ajuda, né? Os pais da aluna foram chamados pela direção da escola e a menina passou a ser acompanhada por um psicólogo. Agora, ela não dorme mais em sala de aula e os pais monitoram todo o conteúdo que ela acessa pela internet. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente, porque no próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra iniciativas de conscientização para evitar a exposição de crianças e adolescentes na internet. A gente volta já.
Eles estão vivendo a era da tecnologia e aprender a navegar pelo mundo virtual é fundamental para que esse acesso seja feito com responsabilidade e sabedoria. A gente vê a educação digital tecnológica hoje como algo essencial, como algo que deva fazer parte do ensino hoje de qualquer escola, né? Porque a gente está cercado de tecnologias, a gente está cercado de inovações tecnológicas. Agora tem se falado muito do ChatGPT, né, que é baseado em inteligência artificial e que influencia até no meio acadêmico, no meio escolar. Então, essa nossa disciplina ela é necessária para que a gente possa conscientizar, ensiná-los a usarem essas ferramentas da forma adequada, da forma correta. A gente veio acompanhar a aula de educação digital dessa escola de Brasília. A gente não pode dar o peixe, né? Tem que ensiná-los a pescar. A gente tem que formar, de certa forma, ajudar na formação do caráter deles, para que eles possam tomar as suas próprias decisões sozinhos. Porque é quase impossível hoje a gente ficar 24 horas monitorando ou vendo o que o filho, o que o aluno está fazendo. Então, eu acredito muito na conscientização, na educação, até mesmo como professor, eu acredito muito nisso. No mundo cercado de tecnologia e inovação, educação tecnológica já virou disciplina. Aqui os alunos aprendem robótica, programação, computação e projetos. Mas muito além de garantir todos esses conhecimentos a eles, o principal objetivo é aflorar a criatividade dos alunos e conscientizá-los para o bom uso da tecnologia. No espaço de expressão e descoberta, a internet, quando bem usada e acessada, tem muitos benefícios. Sempre que surge alguma dúvida escolar, Maria recorre a videoaulas para reforçar o aprendizado. Eu estava com dificuldade em geometria. Aí eu fui lá, tem um canal que eu gosto muito, que chama Giz com Giz. E aí eu pesquisei lá, ângulos Giz com Giz, e aí eu assisti o vídeo dela. Gabriel também tem se esforçado para fazer da internet um espaço seguro e de bons hábitos. Aprendeu a digitar super rápido e não perde tempo na hora de colocar em prática os exercícios passados em sala de aula. Por exemplo, nesse site aqui que o professor nos ensinou a acessar nessa aula de hoje, eu achei muito interessante que você pode, não sei, simular a experiência de um hacker, por exemplo. Aqui, por exemplo, quebrador de senha, você pode só apertar qualquer coisa aqui que vai aparecer umas coisas assim aqui, começar ataque de força. Aí vai aparecendo uns números e parece que é real, assim, que você realmente é um hacker. E ainda leva o conhecimento que adquire aqui para casa. Meu pai, ele queria que eu mexesse no negócio no computador dele, que ele teria que sair. E não ia dar tempo para ele mexer. Aí, eu acho que, se eu não me engano, entrar em algum site e acessar a conta dele. E graças ao professor e à aula que ele deu, eu aprendi muito bem isso. Com o mundo cada vez mais acelerado pela evolução digital, o uso correto da tecnologia garante uma experiência melhor a esses jovens. Mas uma coisa é fato, alertá-los é tão importante quanto ensiná-los a navegar do jeito certo. É muito importante que nessa aula de hoje a gente possa nos conscientizar de como usar as tecnologias de forma correta, de como navegar da forma correta. Por quê? Dentro da internet existem inúmeras ameaças e a gente deve estar atento a elas, sim ou não? Sim. Tem alguns sites que ele pode pegar suas informações do computador pessoais, né, suas informações pessoais, e podem colocar em outros sites, por exemplo, postar no Instagram, fazer algum meme sobre você. No início, quando tiver poucas pessoas, você pode até achar engraçado, mas quando tiver milhares de pessoas vendo aquele meme e, não sei, alguém xingando, falando alguma coisa sobre você, é claro que você não vai gostar. Sempre que acontece alguma coisa, eu vejo com a minha mãe se é seguro, se não é, eu deixo a minha conta privada. E assim, sempre antes de entrar em algum link, eu vejo se é seguro, se não é, porque isso é muito perigoso. Muitas vezes, esses familiares que acompanham essa criança não têm noção dos perigos, dos riscos, os quais esses jovens e crianças estão expostos. Então, é fundamental que a gente possa criar tanto a disciplina, né, dentro de casa, como disciplinas, componentes curriculares que discutam os perigos, os riscos que as crianças e jovens têm dentro e fora da escola ao acessar a internet.
Numa proposta de ensinar boas práticas na internet com temas amplos como segurança digital, a SaferNet, associação sem fins lucrativos que defende e promove os direitos humanos na internet, criou a disciplina de cidadania digital, aplicada em 50 escolas de ensino médio do país. A disciplina é uma forma da gente conseguir fornecer para os adolescentes informações sobre como agir diante do perigo e como procurar ajuda diante do perigo. A SaferNet tem um trabalho de muitos anos de apoio, por exemplo, a vítimas de violência online, e a disciplina é um espaço também para a divulgação desses tipos de serviços que são tão importantes. Guilherme garante que a disciplina surge de uma demanda que já existe, tanto na Base Nacional Comum Curricular, quanto no dia a dia das escolas. As pessoas às vezes confundem o fato de adolescentes terem mais facilidade, por exemplo, para manipular, mexer com aplicativo, com celular. Isso não significa que eles e que elas não precisem de orientações sobre como se comportar nesses espaços que são espaços compartilhados. A internet não é uma terra sem lei, mas as pessoas ainda precisam aprender esses comportamentos e, mais do que isso, aprender a se proteger nesses ambientes online. A questão é tão sensível, necessária e urgente que em 2023 foi criada uma lei para isso. É a 14.533, que instituiu a Política Nacional de Educação Digital. Por muitas vezes, nós acabamos aprendendo como lidar com todas as situações por meio de experiências, por meio de iniciativas próprias. Mas existem alguns desses ensinamentos que nós podemos aprender desde o momento em que estamos em escolas, e uma lei como essa é extremamente importante, não só para determinar, né, a inclusão dessa pauta, né, nas escolas, mas também capacitar os professores, assim como prover recursos para que materiais, para que esse ensino ele seja fortalecido nas escolas. Por um lado, um aparato digital que atende a gente com eficiência. Por outro, há diversos malefícios envolvidos também. Por isso, além da escola, é importante que os pais tenham um diálogo permanente com esse jovem. Existe um papel de corresponsabilidade de educação digital da escola, da família e da própria sociedade. Então, essas normativas precisam caminhar juntas. Então, todo esse assessoramento que muitas vezes é proposto pela escola, ele é fundamental para que os pais possam ter a percepção dos perigos que muitas vezes eles não compreendem. A conta é simples. Escola mais família resulta numa educação digital eficiente, com o ensino dos professores e o monitoramento dos pais. E eu volto no próximo bloco para mostrar como é que isso funciona na prática. Não saia daí, é daqui a pouquinho. Monitoramento, controle, conversa e acordos. É assim que a Karen tem feito para acompanhar de perto o uso das redes pelos filhos. A gente conversa muito, justamente para eles entenderem que a internet é algo muito perigoso, né? Então, é terra de ninguém. E hoje, principalmente, a gente está com o problema desses grupos extremistas, que esses meninos estão sendo captados na internet. E toda uma questão de privacidade, ela, né, sendo uma menina, então postar fotos, o que isso significa, que você não está postando uma foto para você, quando você coloca a sua foto na rede, a foto já não é mais sua, né, alguém pode printar, pegar aquela foto e colocar em lugares que a gente jamais vai imaginar. Aos 10 anos, Juliana já tem consciência do que pode acontecer no ambiente online. Eu não tiro foto minha para postar, só tiro foto com autorização da minha mãe, só posto coisa minha, tipo, da minha cara, com autorização da minha mãe. E coisas que eu posto muito é foto do céu e foto de objetos, essas coisas. Não gosto de tirar o meu rosto para colocar nas redes. Não. Com limites estabelecidos, as regras em casa são respeitadas. Celular e computador só depois da escola, ou seja, no período da tarde. Após as 18 horas, até pode acessar a internet, desde que seja para fazer as tarefas. É uma negociação amigável que precisou ser construída com o tempo. Foi construído, né? Não é algo que a gente impõe, são acordos. Então, se você quer ter essa rede social, por exemplo, você quer ter um Instagram,
mas vai tá com a minha conta, então eu vou ver tudo. Não, então tá ótimo, então ela tem. Então a gente sempre vai com combinados. E aí sempre, não, se eles se excedem na questão dos combinados, vou te dar o exemplo da hora. Eu quero ficar até às 10 horas. Não, você vai ficar até às 8. Mesmo diante de tantas negociações, ainda assim não dá para tirar o olho. A gente precisa de pensar em normativas e estratégias que possam garantir aos pais que estejam fazendo uma gestão adequada de acesso dessa criança, desse jovem, à internet também. Porque, assim, é natural, eles são curiosos, eles querem ter acesso. Muitas vezes eles não vão respeitar hierarquicamente o que foi definido. A regra é essa, ninguém vai acessar. Mas se ele tem o celular na mão, por que não? Está no quarto, sozinho, trancado. Os pais foram dormir, a internet está disponível, então a gente precisa ficar muito atento também a essas questões que fazem a rotina e o dia a dia da família em casa, né? Como é que eles ficam diante desses acordos? Eles aceitam bem? Tem alguma flexibilidade? Eles estão em desenvolvimento e eles experimentam muitas coisas. Eles não são 100% obedientes, né? Então, a gente sempre tá ali reforçando, falando, você deu uma bela de uma vacilada aqui, né? O que você acha que a gente pode fazer? Não, desculpa. Às vezes a desculpa não é o suficiente. Então, passa esse tablet para cá, desliga esse computador, sai desse videogame, porque é bem complicado a gente conseguir tirar tudo isso deles. A minha mãe tem acesso à rede, todas. YouTube, Instagram, é bom porque minha mãe é muito presente. E eu acho isso muito legal. Do que, tipo, a minha mãe deixar eu fazer um monte de coisa e não ser presente na minha vida, sabe? A permissividade é danosa, como o autoritarismo, né? A violência também é danosa. Então, precisa encontrar esse equilíbrio, esse meio do caminho. Esse é o grande desafio da gente que é educador, né? É ter uma construção respeitosa, onde tem amor, presença, afeto, mas também tem limite. E o limite, quando vem casado com amor, ele pode ter reação do outro, porque ele está sendo frustrado, porque está ouvindo não, mas tem a percepção que aquilo é cuidado, é amor e zelo. Isso é garantia, né, de um bom caminho. É um conjunto de esforços para fazer a coisa dar certo, diante de tantos desafios que a Karen e outros pais encontram pelo caminho. Ela parou de brincar com brinquedos muito cedo, porque ela se importava com outras coisas, né? Hoje, ela é uma das meninas mais vaidosas da sala dela, porque ela não sai de casa sem um gloss, ela não sai de casa sem um rímel, as roupas dela é ela que escolhe. Então, veio muito precoce. E isso é uma influência das redes, sim. Então, é mais fácil a gente conseguir se adaptar e conscientizar do que falar não, não vai. No ano passado, uma pesquisa feita pela TIC Kids Online Brasil mostrou que o uso das redes sociais é uma das atividades online que mais cresceram entre crianças e adolescentes no país de 9 a 17 anos. Em 2021, 78% acessaram esse tipo de plataforma, um aumento de 10% em comparação a 2019. Entre as plataformas mais usadas, o Instagram avançou de 45% em 2018 para 62% em 2021. No TikTok, o estudo foi feito pela primeira vez e revelou que essa mesma faixa etária ocupa 58% das contas da plataforma. Entre as principais atividades que essa população realiza online, a gente destaca atividades multimídia, como ouvir música, assistir vídeos, atividades de educação, como a busca de informação para trabalho escolar, busca de informação por curiosidade, e as atividades de comunicação, como a troca de mensagens e o uso de redes sociais. Estamos comprometidos em criar experiências e controles adequadas para todas as idades e permitir que quando os adolescentes estão na nossa plataforma, vão achar um lugar, um ambiente inclusivo e seguro para se expressar, para se divertir e para explorar a sua criatividade. A gente termina o Repórter Justiça desta semana. E você, já segue nosso perfil no Instagram? Anota aí, Rádio e TV Justiça. No YouTube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!